Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu tenho aqui um colega querido que vai falar sobre filosofia, professor doutor Joseval Bittencourt. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. É um prazer para mim recebê-lo hoje aqui. André, eu que agradeço o convite, quero antecipadamente aproveitar aqui, parabenizar vocês pelo projeto Só Doutores. Vamos torcer, é um projeto belíssimo, está sendo bem construído. Tenho certeza que o sucesso está garantido. Boa sorte nessa empreitada aí. Maravilha, Joseval, muito obrigado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a filosofia. E aí, quando eu pensei nesse programa, me veio à mente a relação entre a filosofia de ontem e a filosofia de hoje. Hoje a gente vê que há muitos filósofos na mídia que estão meio que mostrando às pessoas qual é o trabalho de filósofo ou o trabalho de professor de filosofia. Mas lá na década de 80, creio que não era bem assim, né? As pessoas muitas vezes não tinham a ideia do que fazia o filósofo. Que é justamente a época que você começou a desenvolver esses estudos na universidade, na graduação. Queria que você contasse um pouquinho desse momento da sua vida. Tá bom, André. Eu começo o meu curso. De fato, você está correto. A filosofia sempre foi um saber meio enclausurado, um saber, na maioria das vezes, de convento, de uma elite privilegiada, muito pouco acessível à sociedade em si. Então, era, de fato, um estudo muito particularizado. No meu tempo também era assim. Eu fui fazer filosofia sem saber o que era filosofia propriamente dito. De certa forma, eu cheguei à filosofia pela literatura. Mas cheguei à filosofia pela literatura porque eu me tornei cuidador de livro, de certa forma, né? Dei muita sorte na minha caminhada e um dia, por acaso, eu me tornei cuidador de uma biblioteca. Olha que legal. E esse contato com a biblioteca me levou a me apaixonar pelos livros. Foi em Salvador? A biblioteca do Mosteiro de São Bento. Ah, do Mosteiro. Então, durante 8 anos eu fui bibliotecário daquela grande biblioteca. E o contato com os livros me levou necessariamente à filosofia. Mas o meu embate com a filosofia propriamente dito, filosofia é assim, é um território que lhe convida a se perder. Sim. Na maioria das vezes, você tem um encantamento infantil. E aí esse encantamento infantil dá a impressão que você está com a filosofia. Mas quando você participa da festa filosófica, você descobre que não tem muito jogo de cintura. Está lhe faltando conhecimento para se envolver e se apropriar daquele discurso produzido, na maioria das vezes, hermético, fechado, inacessível, chato. E as pessoas, então, se distanciam dele. Então, o primeiro contato com a filosofia é um contato de decifração, aquela velha máxima de Édipo, decifra-me ou devoro-te. A filosofia é um pouco isso. Sim. Ou você se perde nela, ou você decifra a ela. Comigo foi assim. De certa forma, um dia caiu em minhas mãos um livro de Sartre e eu li esse livro, chamava-se A Náusea. Sim. Tá? E esse livro me incomodou profundamente, mas não me incomodou pelo que ele dizia, me incomodou pela impossibilidade de eu interpretá-lo. Então, eu não conseguia fazer a interpretação daquele texto. E isso me incomodou tanto que eu disse, não é possível. Um texto me destruir a tal ponto que eu tenho que fechá-lo e abandonar. O enfrentamento que eu fiz com aquele texto me levou à filosofia. Quando eu menos percebi, eu estava estudando pré-vestibular para fazer filosofia. Quando eu menos percebi, eu estava dentro da universidade fazendo filosofia. E quando eu menos percebi, eu descobri que aquele primeiro problema que Sartre me apresentou, todos os outros seguiriam na mesma direção. Eu seria incomodado eternamente para decifrar esse grande código, que é o código da produção do espírito humano. E você vai e começa e não para mais. Descobri, então, que
O bom livro de filosofia, e vale para todos os campos do pensamento, não é aquele que te ensina como caminhar, é aquele que te destrói, é aquele que te desconstrói. Kafka diz que um bom livro é aquele que racha a sua cabeça, que lhe incomoda, que lhe transpassa como transpassa uma flecha na sua alma. Se ele não tiver esse papel, qual é a importância que ele tem? Então, eu descobri a filosofia quando eu descobri que ele não é a autoajuda, que ele não ia me salvar. Então, isso vai meio que na contramão do que se vê hoje, porque nós percebemos que muitas pessoas vão à filosofia como uma forma de salvação. Então, principalmente a partir dos textos de Epicuro, dos estoicos. Então, muita gente busca essa filosofia como uma tábua de salvação. Hoje, e, na verdade, é a angústia que proporciona a constituição do próprio filósofo. Veja você, nós vivemos em um mundo hoje onde todos estão buscando salvar a si próprio e as pessoas que ele acha que deve salvar, mas busca no outro. Tá? Então, recorre às autoajudas, seja de um pai de santo, de um pastor, de uma igreja, de um livro, enfim. A autoajuda está sempre alguém lhe indicando para onde ir, qual é o caminho que você deve tomar. O construtor de autoajuda é um homem esperto. Ele escolheu ficar rico ensinando os outros a fazer aquilo que ele mesmo não sabe fazer, ensinando caminhos que por eles não foram percorridos. Mas, entretanto, é mais fácil alguém lhe carregar, alguém lhe segurar, alguém lhe conduzir do que você conduzir-se, segurar-se, caminhar-se, cuidar-se. Essa responsabilidade de cuidar de si é doloroso, é muito sofrimento. É melhor que alguém lhe carregue, mesmo que você não saiba quem está lhe carregando. É mais confortável alguém cuidar de si. Quando somos criança, precisamos de alguém cuidando da gente. E às vezes a gente fica adulto, mas permanece criança, permanece que alguém segure em nossas mãos. Kant tem um texto que chama-se O que é o esclarecimento? Entende? E ele diz que a maioridade é quando você assume. A menoridade da razão é aquela que você precisa de alguém para cuidar de você. O que não falta é quem queira cuidar de você. E aí, nesse sentido, é que a razão mais crítica, mais desperta, se livra, se protege contra esses cuidadores. Porque, na maioria das vezes, ele está querendo que você se ponha a serviço dele. Nesse sentido, tem muitas obras de filosofia que você pode, estoicismo, epicurismo, enfim, mas é um tipo de leitura que não é o próprio autor que está propondo. É a leitura que você faz segundo a sua necessidade, segundo a sua conveniência, segundo a sua própria fraqueza, segundo as suas angústias, segundo as suas patologias. Então, você lê em Epicuro o que lhe é conveniente, e não o que Epicuro está falando. Você lê no estoicismo o que o estoicismo lhe é conveniente. Mas se você fizer o enfrentamento do estoicismo com o estoicismo do epicurismo, como o epicurismo você vai perceber que tem muito mais problemas do que soluções, que você está correndo mais risco de se perder do que se encontrar. E quando você toma consciência de que você está se perdendo, você começa a filosofar. E é interessante que a gente percebe que muitos jovens hoje, eles estão cheios de desejo, de vontade, e muitas vezes esse desejo é em busca de uma riqueza. E para se livrar de uma determinada angústia, talvez até mesmo por não poder chegar, por não conseguir chegar a esse objetivo, eles recorrem muitas vezes a essa leitura sobre o epicurismo, né, sobre o estoicismo. Você vê aí uma certa contradição, porque o estoicismo, ele apresenta a ideia de que a gente não deve ter desejos, né? Veja, deixa eu te falar. O grande problema, o conceito de desejo é a falta. É o conceito de falta. O desejo é a presença de uma ausência. Algo me falta. É a incompletude do ser. Quando cada vez algo mais me falta, maior é o meu sofrimento, maior é a minha
minha dor. Diz Epicuro que a felicidade, todo homem veio ao mundo condenado a ser feliz. Precisa ser feliz. E por que ele não é feliz? Porque ele busca mais do que ele deseja mais do que precisa. Se o homem só desejasse o que ele precisa, no limite da sua necessidade, facilmente ele sofreria menos. Sim. Porque quanto mais você deseja, maior a amplitude da sua própria falta. Então, Epicuro diz que você precisa de muita pouca coisa para ser feliz. Pouquíssimas coisas. 4, de certa forma. Você precisa de um pouco de água para matar sua sede, você precisa de um pouco de pão para matar a sua fome, e você precisa de um pouco de palha para repousar o seu corpo. E a 4, você precisa de amigos. A amizade é a conclusão da felicidade. E por que Epicuro está colocando a amizade como fundamento da felicidade? Porque a amizade é o único território entre as duas almas onde uma não deseja o que o outro tem. Ao contrário, deseja que o outro permaneça tendo com o que ele conquistou. É o domínio dos afetos. Cada um cuida do afeto do outro, como se cuidasse do seu próprio afeto. O seu afeto não depende da apropriação do afeto do outro, como diz Hegel, né? Não depende da morte do outro. Na dialética do senhor escravo hegeliana, o desejo é a morte do outro, porque você não suporta a felicidade. Não suporta a falta. E para você não suportar a falta, os desejos terminam se confrontando. E quem é o Senhor? Aquele que realiza o desejo. E quem é o escravo? Aquele que, renunciando ao desejo, colocou a serviço para produzir o desejo do outro. O escravo é o que goza e o Senhor é o que produz o gozo. Sim. Desculpe, o Senhor é o que goza e o escravo é aquele que produz o gozo. Mas isso não estamos em Epicuro, nós estamos aqui falando de Hegel, na dialética do Senhor, o escravo, não é? O Senhor, para permanecer no gozo, tem que produzir escravos. E o escravo, para produzir o gozo do Senhor, não pode se reconhecer escravo, se achar livre, porque o pior escravo, segundo Hegel, é aquele que, sendo escravo, não se reconhece como tal. Mas você acha que o desejo da natureza humana, Joseval, nós estamos fadados a desejar sempre mais e mais e mais, o que nos leva à angústia? E nesse caso, o que é que nós podemos fazer contra essa angústia? Veja, nós vivemos uma sociedade de consumo. Sim. E às vezes, veja você, o consumo é material, mas também pode ser o consumo espiritual. Quem estuda deseja aprender cada vez mais, entende? Facilmente essas seitas de renúncia fecham o livro, entende? Porque o livro abre na sua alma falta. Qual é a falta que o livro abre na sua alma? A falta de conhecimento. A angústia da falta de conhecimento. É por isso que a filosofia nasce dessa angústia, de você reconhecer que não conhece, de você saber que não sabe. Quem sabe que não sabe, sofre. Quem não sabe que não sabe, não tem sofrimento. Os deuses não sofrem porque sabem tudo. Os ignorantes não sofrem porque não sabem o que lhe falta saber. Tá? Então, a consciência da falta é o início da sabedoria, mas é também o início do sofrimento, da angústia. Descartes dizia, eu daria tudo o que sei pela metade do que ignoro, porque o que ele ignora é infinitamente maior de tudo que ele sabe. Nesse sentido, a gente vê com muita frequência uma certa piada, brincadeira, só sei que nada sei. Parece que caiu na linguagem popular. O socrático, o lema socrático. Toda vez que você quer mostrar que não sabe, você diz, só sei que nada sei. Quando, de fato, talvez seja uma das frases mais ricas da história do pensamento ocidental. A consciência da ignorância é o primeiro passo da sabedoria. O problema é que nós nos instalamos em uma ignorância
destituída de consciência. Então, eu não sei que não sei, mas acho que sei, e me torno sábio sem saber. Falo de qualquer coisa como se o conhecimento estivesse ao meu alcance por uma frase, por uma conversa, uma bula de remédio qualquer, fosse a mim dado a base do conhecimento. Olha, quando Sócrates diz, eu só sei que nada sei, ele está dizendo, estou preparado para começar a conhecer. Entende? E é isso, nesse sentido, que o conhecimento é esse fluxo e refluxo permanente. Quando mais você conhece, maior é a sua ignorância. Ignorância que é no sentido não pejorativo, no sentido gnosiológico. Entende? Porque quanto mais você conhece, mais você descobre quanto lhe falta a saber. Então, para não saber, a gente tem que ler. Para não saber, você tem que ler. Uma pessoa que não sabe escrever não sente falta do conhecimento, mas bastou a ele escrever o seu nome, ele descobre naquele momento que é capaz de escrever uma carta. E quando ele descobre que é capaz de escrever uma carta, ele descobre que é capaz de ver um livro. E quando ele descobre que é capaz de ler um livro, ele descobre que é capaz de ler o mundo. Ele não precisa que ninguém leia para ele o mundo. Ele se torna capaz de fazer a leitura do mundo, se apropriar do mundo. Nesse sentido, é o que Descartes está colocando no século XVII. O cogito cartesiano, a razão que dá ao sujeito autonomia, é a primeira verdade. Nenhuma verdade antecede a essa. Eu penso, logo eu existo. Ele não está dizendo que esta mesa não pensa, essa mesa não existe. Ele está dizendo, eu só tenho consciência da minha existência quando eu estou no exercício do pensamento. Entende? Fora que comprova do a sua existência. Eu estou no plano da natureza, entende? Fora do pensamento, eu estou no plano da natureza. Eu como, eu bebo, eu reproduzo, como um animal qualquer faz. O que me civiliza, o que torna a minha alma no universo da civilização é o pensamento. É o que nos distingue e o que nos separa do reino da natureza e nos torna reino da cultura, do pensamento. Então, Descartes está convidando o homem a trazer para ele a responsabilidade de ser o autor da verdade. A verdade não chega ao homem mais por uma produção de iluminação transcendente, uma concessão divina ou espiritual. A verdade é matematizável. O homem é capaz de produzir a verdade. E a verdade que o homem é capaz de produzir é a verdade que operacionaliza o mundo, que torna a vida útil ao homem, que transforma a natureza a serviço do homem. O homem não encontra mais subordinado à natureza, mas essa natureza pode ser traduzida em uma linguagem matemática, uma linguagem metodológica que a razão dar conta. Então, o homem pode dominar a natureza nesse sentido. Não no sentido pejorativo, mas o homem pode transformar a natureza em um bem do homem. E quando a gente pensa nesse racionalismo, que é a base do pensamento de Descartes, a gente também pensa na questão da religião. E aí, algo que vem à mente é a ideia de que, para ser filósofo, eu não posso crer em Deus. Há uma relação de verdade nisso? Você fez uma pergunta aí que é muito complicada, muito complicada. De fato, eu vou te dizer 2 vezes. Eu conheço muita gente que faz filosofia e acredita em Deus, o que não é o meu caso. Tá? Bunoel uma vez respondeu, você é ateu? Ele disse, eu sou ateu graças a Deus. Então, um pouco o meu caso, não é? Mas o fato de você não acreditar em Deus não destitui o outro do direito de acreditar em Deus. Não é a minha função, não é a minha responsabilidade desacreditar de Deus, não. Mas eu trabalho numa perspectiva em que o homem tomou o lugar de Deus. Entende? Porque tornou responsável pela construção da verdade. Entende? Aquela ideia de verdade, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Descartes trouxe para o homem, nós somos a verdade. Cada homem é convidado a ser o autor da verdade. A verdade não é mais uma construção sobrenatural, mas uma construção natural. E nesse sentido, é muito difícil
se fazer filosofia e, ao mesmo tempo, acreditar em Deus. Você pode fazer filosofia como um técnico, sem nenhum envolvimento. Mas quando você se apropria da filosofia como algo da sua própria vida, da sua própria existência, você não pode conceder à verdade um direito fora do seu território. Entende? Fora do seu território, porque então você teria que conquistar duas verdades, aquela que Adão é capaz de produzir e aquela que Deus é capaz de nos conduzir. Olha, só quem vai vencer esse embate é Deus. O homem não teria nenhuma chance. Se a verdade de Deus fosse suficiente para dar conta da necessidade do mundo, nós não precisaríamos de ciência, nós não precisaríamos de nada, sequer de vacina. Aí, nesse sentido, o mito está certo. Não precisa vacina, basta rezar em qualquer igreja e a verdade aparece para os homens. Ainda bem que, para além da verdade, dessa verdade que transcende ao homem, existe a verdade dos loucos, desses que não acreditam em nenhuma verdade e se torna cigano da verdade, habitando cada dia em uma casa. Eu costumo dizer que a verdade é uma prostituta. Ela não se deita duas vezes com o mesmo cliente. Olha. Na manhã seguinte, ela diz, se afasta de mim, não conte até 20, és página virada do meu folhetim. Ela parte. Você tem que reconquistá-la todos os dias, porque todos os dias é uma nova verdade. E para você conquistar essa nova verdade, você tem que seduzi-la todos os dias. Parece um filme que tinha um pouco isso. Uma mulher que perde a memória e ela tem que ser conquistada todos os dias. Assim é verdade. Por isso que quem pensa não constrói castelos. Ele pode até construir castelo, mas ele vai sempre habitar em choupanas, porque o pensamento não habita em castelo, não suporta o castelo. É sempre um movimento entre a sabedoria e a ignorância, entre a ignorância e a sabedoria, e um certo repouso desse movimento, como diz Merleau-Ponty, esse movimento pendular entre a sabedoria e a ignorância e a sabedoria. Essa angústia permanente de quem busca. Quem descobriu a equação de primeiro grau está louco para descobrir a de segundo grau, porque a de primeiro grau só foi um momento para que a de segundo grau acontecesse, mas a de segundo grau é o segundo momento para a de terceira e assim sucessivamente. Se você perguntasse a um professor de física de um curso qualquer, se ele conhece física, ele te diria, eu conheço tudo de física. Se você fizesse essa mesma pergunta a Einstein, ele provavelmente diria, eu não conheço absolutamente nada de física, eu só dei os primeiros passos de física. É nesse sentido que é preciso essa permanente inquietação da alma. Tá? E é nesse sentido que faz sentido a máxima socrática. Do não saber. Só sei que nada sei. Então, esse é um momento que todos nós devemos fazer. O problema é que ninguém suporta conviver com a sua própria ignorância. E para não conviver com a sua ignorância, se instala em uma sabedoria, seja a sabedoria de Buda, seja de Cristo, seja de um babalorixá, seja de um cartomante de Edir Macedo. O Milor Fernandes tem uma frase muito interessante sobre o ateu, né? Ele diz que o ateu tem um Deus que não acredita em nada. Você sabe que há um preconceito com os ateus. Todos nós somos ateus. Por que isso acontece? Todos nós somos ateus porque nós só acreditamos nos nossos deuses. Nós só os outros deuses, em relação aos outros deuses, somos todos ateus. Eu não acredito no Deus da Índia, da África, só acredito. Então, eles olham para a gente como ateus. Não, vocês são ateus, não acreditam no nosso Deus. Olha, os deuses, o politeísmo dos deuses, essa multiplicidade de deuses aconteceram
porque os homens se enfrentavam em guerra e às vezes não queriam um protetor igual o outro, então criavam seus protetores. Ora, vamos imaginar Atenas na guerra do Peloponeso acreditava em um Deus, Esparta acreditava em outro, no mesmo Deus. Olha, vamos ter o mesmo Deus nos protegendo, o meu Deus tem que ser aí melhor dá, do que né? o outro. Então, cada um passa a acreditar no seu próprio Deus. Então, essa multiplicidade de deuses atende à multiplicidade das nossas demandas. Mas quanto mais ignorante é um povo, maior é a presença dos deuses. Maior é a presença dos deuses, porque ele passa a responder todas as questões. Onde excede religião, desaparece a ciência. E a salvação está na ciência, na filosofia. Na filosofia? Só o homem se salva, né? Só o homem se salva. Mas ele precisa desse delírio, seja na religião, seja na arte, seja na literatura, entende? Nós somos, como dissemos há pouco instante, nós somos seres incompletos. E é essa incompletude que torna brilhante o homem. O homem é belo porque é incompleto. Entende? O artista é belo porque ele jamais construirá a sua última obra, a obra perfeita. No entanto, o que move o artista é permanentemente buscar essa obra perfeita. Que é uma utopia, a busca que é pela a utopia. Platão está dizendo, o mundo das ideias, o mundo belo em si, o justo em si, são conceitos ideais, mas os conceitos ideais são referências. Você não pode alcançá-lo, porque quanto mais você alcança, mais ele se expande, ele se amplia. Você vê, um artista conclui sua obra, está perfeita, está perfeita. Deixe essa obra no seu ateliê 15 dias, quando ele volta para essa obra, ele tem vergonha dessa própria obra. Gente, eu fiz isso. É como as cartas de amor, são perfeitas enquanto existe o amor. Quando o amor acaba, você se envergonha com as cartas de amor que você construiu, elaborou. Então, a filosofia também é isso. Por isso que Platão está colocando que verdadeiramente, se você quer compreender a ordem do universo, feche os olhos. O essencial não é alcançado pelos sentidos. É invisível aos olhos. Você só alcança o essencial pelo pensamento. Mas se você não exercita o pensamento, você não dá esse voo, você não contempla as estrelas, você se torna prisioneiro de particular, do contingente, daquilo que eu posso tocar, sentir, cheirar. É preciso que você contemple as estrelas, porque o pensamento vai estar nas estrelas. Deleuze diz que o papel da filosofia, o papel do filósofo, é fabricar conceitos. Somos fabricantes de conceitos. E fabricar conceito é criar ideias. É criar ideias. E o que você acha, Joseval, dessa diferença entre professor de filosofia e filósofo? Porque muita gente relaciona os dois. Mas há alguma diferença? Bem, antigamente, você sabe que Sócrates, quando foram pagar ele por ensinar filosofia, ele disse que ele não era uma prostituta. Porque as prostitutas têm beleza e vendem a beleza. E com a beleza que vende se sobrevive. Os filósofos que ganham para ensinar são prostitutos, os sofistas, porque vendem a educação. Então, ele diz ele diz o seguinte: a mulher bela que distribui a beleza sem cobrar, ela faz um bom uso da beleza. Sim. O sábio que tem o conhecimento e distribui o conhecimento sem receber em troca o pagamento, ele faz uso do bom uso do conhecimento. Mas se ele vende o seu conhecimento, ele atende às necessidades imediatas de quem quer comprar, de quem pode pagar. Então, Sócrates se recusava a receber o dinheiro. Mas é claro que isso é um certo romantismo. Tá? Eu até pretendo escrever, tem algumas coisas. Os filósofos não gostam de dinheiro. Parece que os filósofos se identificam com a pobreza. Você não pode ver um filósofo bem-sucedido que parece que ele não é filósofo. Sim. Para identificar o filósofo, parece que ele tem que andar de pé no chão, barba mal feita, cabelo mal jogado, morar, se possível, em um tonel, como morava o Diógenes lá na Grécia. Né? Então, parece que dinheiro e filosofia não dão certo. Mas, em
em certo momento da nossa história, para a cultura, o filósofo profissionalizou-se. E a profissionalização do filósofo levou a ser o filósofo um acadêmico. Então, de certa forma, não estou dizendo que você não pode filosofar fora da academia, mas o que virou tradicional, o que é regular, é que o filósofo faça o curso de filosofia, esteja habilitado a filosofar e a ensinar filosofia. É claro que ele pode exercitar a filosofia na sua casa como quiser, mas ele não vai poder ser um filósofo público. Entendi. Entende? Para que ele possa exercitar esse papel, ele vai ter que estar na academia, formalizando e educando e preparando-se para ensinar. Mas é claro que Gaspar pode ser formado em letras, pode ser filósofo sem nunca ter entrado na... O que ele não pode é exercitar essa filosofia em uma sala de aula, ministrando formalmente a filosofia. Mas isso não quer dizer que o filósofo é só uma questão técnica de administração, mas todo mundo pode ser filósofo desde que saiba ler bem, estudar bem. Agora, uma coisa é fundamental, ninguém faz filosofia se não gosta de ler. Pois é. Não gosta de ler. Tem muita gente que assiste muitos vídeos, não gosta de ler, e acessa muitos vídeos sobre pessoas que falam sobre filósofos. Isso dá certo para ter uma formação, uma base filosófica? Olha, falar de filosofia pela fala do outro é como você beijar virtualmente. Entende? O contato é direto, é uma responsabilidade singular. É sua, direto com o autor. A melhor forma de você aprender Descartes é lendo Descartes, sabendo que você vai passar a vida inteira lendo o autor e não vai dar conta dele, entende? Mas o melhor intérprete de Descartes é o próprio Descartes. Quem melhor conhece Descartes é Descartes. Caso contrário, você sempre vai encontrar Descartes em uma perspectiva. Qual é a perspectiva? De um determinado intérprete de Descartes. Então, evite os intérpretes e faça esse enfrentamento. É claro que esse enfrentamento, no primeiro momento, causa dor, sofrimento e morte. Mas se você não insistir, você perde a oportunidade de se apropriar. Viver é sofrer. Entende? Sem romantismo nenhum. Sim. Viver é você aprender a administrar as dores do mundo. Entende? Nem por isso você deixa de viver. Ao contrário, você vai se acomodando e encontrando uma forma de conquistar o seu território existencial. Assim também é na filosofia. Eu li 10 anos, um autor, e se você me perguntar se você conhece esse autor, eu não conheço. Conheço parte. Um corte epistemológico desse autor, a mesma coisa se eu tivesse estudado Kant, se eu tivesse estudado Hegel. É por isso que ele é filósofo e nós somos eternos estudantes de filosofia. Quando você faz filosofia, é por uma mera obrigação administrativa que você é mandado embora da universidade, depois, no terminado ponto, alguém lhe dá um diploma. Mas quando você sai da universidade é quando você começa a estudar filosofia. Então, se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar, se você não gosta do exercício singular do eu com o texto, dessa hermenêutica particular, vá para outro território do conhecimento que você possa fazer de forma mais social. A filosofia é esse enfrentamento. Ninguém vai lhe ensinar a filosofar. A universidade não ensina ninguém a filosofar. A universidade é um território de indicações, de sugestões. Se aprende filosofia fora da universidade. Ou você encontra tempo para se dedicar ao estudo do filósofo de forma vertical e não horizontal. Se você não encontra tempo para fazer esse enfrentamento vertical e a raiz do pensamento do autor, você vai fazer burburinho filosófico, fala de tudo, fala de todo, mas não conhece absolutamente nada, não é capaz de produzir,
Entende? O papel da filosofia é conceder ao sujeito um amadurecimento para que ele seja capaz de pensar por conta própria. Nietzsche dizia, eu não suporto discípulos, porque o papel de discípulo é destruir o mestre, é superá-lo. Entende? O mestre que acha que deve perpetuar no exercício da cátedra cercado de seus discípulos, esse não construiu pensadores. Então, aquela pessoa que adora a filosofia e diz, não, eu tenho uma vontade enorme de fazer um curso de filosofia, de fazer uma graduação de filosofia, de me lançar nesses estudos, mas eu trabalho e não tenho tempo para ler. Continue trabalhando. Esqueça a filosofia. Não tem como, né? Não tem como. Ou é ler ou é ler. Ou é ler ou é ler. Não se aprende filosofia no TikTok, no Instagram, nem no Facebook, nem nos videozinhos de Cortella, Eu sei que você... de Clóvis e seja aí por aí afora. Né? Ou desse que morreu aí há pouco tempo, do guru da direita de Bolsonaro, de Olavo de Carvalho. Entende? Aí você tem guru, né? Faz esses gurus e sai construindo soldado e distribuindo soldados pelo mundo. Você tem que buscar um caminho próprio. É a autonomia, é a maioridade. Você tem que buscar a sua maioridade. E a maioridade é quando você traz para si a responsabilidade de ser o cuidador de si. Sim. Entende? Você acerta e erra, porque é natural do ser humano. Mas é você que acertou, você que errou. E não porque Foucault mandou você fazer isso, Teilhard de Chardin mandou você fazer isso, Deleuze fazer isso, porque eles fizeram o caminho deles e você faz o seu. Sim. Se Deleuze enfrentou Nietzsche, por que você tem que ler Nietzsche por Deleuze? Enfrente você mesmo, Nietzsche. Se Guerrero enfrentou Descartes, por que você tem que ler o Descartes de Guerrero? Por que o Descartes de Guerrero é melhor do que o Descartes de Etienne Gilson? E por que não pode ter o Descartes de Joseph-Val? Sim. E se você quer também enveredar pela leitura de Joseph-Val, que eu sei que também você não é só um leitor, você é um escritor também, você tem aí um enfrentamento para fazer são as obras. Você tem quantos livros, Joseph-Val? Agora, eu recomendo, quem quer ler Descartes, leia Descartes. Mas você tem um livro sobre Descartes, né? Não, eu tenho 2 livros sobre Descartes. Como é que se chama? Um chama-se Descartes e a Morte de Deus, Sim. Onde eu tento mostrar que a ideia da morte de Deus, anunciada por Nietzsche, Deus morreu lá no final do século XX, século XIX, XX, século XX, no início do século XX, no texto mais conhecido como Gaia Ciência, o que eu quero mostrar é que essa ideia da morte de Deus, ela perpassa os autores que antecedem a Nietzsche. Começa em Descartes, com a autonomia da razão. Descartes começa o texto dizendo, tudo que eu tratarei aqui, tratarei a partir da razão natural. Não me interessa nada da razão sobrenatural. Mesmo quando eu estiver falando de Deus, eu estou falando através do método geométrico. Tá? Essa ideia de Descartes, da autonomia da razão, vai para Spinoza. Vai mais tarde para Kant, vai mais tarde para Hegel, chega na política através do mecanicismo do século XVII com Thomas Hobbes, no Leviatã, mais tarde no Rousseau, que tanto, na Revolução Francesa, Rousseau que tanto influenciou a Revolução Francesa e que tanto vai influenciar Kant com a moral. Então, está aí preparado o território para que Deus saia do campo da ciência. Em Kant vai definitivamente concluir esse projeto. Né? A metafísica está fora do campo da ciência. A metafísica é uma questão moral. Tá? Os juízos sintéticos
a priori kantiano são juízos de ciência. A ciência faz geometria, faz física, onde se encontra matemática, onde se encontra os juízos sintéticos a priori. E os juízos como Deus, liberdade, imortalidade da alma, esses juízos são práticos, são da moral, está lá na crítica da razão prática, mas não faz ciência. Então, ciência é uma coisa, religião é outra. A filosofia está no campo da ciência e a religião está no campo da espiritualidade. Mas não se chega a Deus pela razão. É o que Kant está nos falando. Não se chega a Deus com verdades como a ciência chega. Então, o papel da ciência é construir verdade que operacionaliza o real, como já dizia Descartes lá no século XVII. Kant está dizendo aqui. Tá? Essa verdade é a que pode ser traduzida em uma linguagem matemática, linguagem geométrica. O Galileu está dizendo lá no século XVII, acabou esse mundo antigo acabou. Se você quer compreender esse novo mundo, tem que abrir um novo livro. E esse novo livro está escrito em código, em signos. E os signos é triângulo, retângulo, linha reta, é a geometria. E aí você faz essa abordagem você retoma. Quem não conhece a geometria, diz Galileu, não dá conta do mundo natural. Dá conta do mundo sobrenatural. Mas isso não interessa naquele processo, entende? Quem salva o homem não é Deus. Quem salva o homem é o homem. E você também tem um livro que é autobiográfico. Chama-se esse livro... Então, sobre Descartes eu escrevi esse livro chamado Descartes, a Morte de Deus. Escrevi um outro livro chamado Descartes, a Invenção do Sujeito. O sujeito é uma invenção do século XVII. A subjetividade humana é uma invenção cartesiana. Descartes, subjetivo, o homem traz a verdade para o sujeito. Esse é o segundo livro. E o terceiro livro é Confissões Quase Filosóficas. Esse é o autobiográfico. Esse é um texto com vários textos autobiográficos. Tem um ou dois onde eu narro um pouco minha trajetória no curso do mestrado à filosofia, mas um pouco o percurso existencial da minha caminhada, desde o início até o momento que eu escolhi filosofia, e todos esses percursos em pequenos textos, entende? Então, meu contato com os livros, entre amores e dores, nesse contato desses dois grandes livros, que foi A Náusea e que foi o Discurso do Método de Descartes, e que um vai gerar o mestrado, o outro vai gerar o doutorado, enfim, esse processo que está ali nessas confissões, mas essa confissões, ela não está subordinada ao rigor acadêmico. Sim. É um texto mais informal, de acesso leve, simples, mais literário, mais poético. Também recorro muito à poesia de Fernando Pessoa, autor com o qual eu tenho uma intimidade de respeito, mas de veneração. Fernando Pessoa, e tem um texto nesse livro sobre o poema Tabacaria, que é um grande poema de Fernando Pessoa. Acho que é o mais famoso dele, né? Talvez seja o mais famoso, mais existencial. Não sou nada, nunca serei nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. É um grande texto, eu recomendo Tabacaria. E olha o sonho aí, olha o desejo. Um quarto livro, que é um livro mais de introdução à filosofia política, né? Que chama-se O Perigo da Filosofia. Olha que maravilha. Está aí. E estamos trabalhando... Quem estiver iniciando os estudos de filosofia, pode pegar esse livro. Ao final do livro, eu indico 3 textos de iniciação à filosofia. Um é o texto de Platão, um outro é o texto de Kant. Está lá no final do livro, para você ver um pouco a ideia do esclarecimento, tá? O que os franceses chamam as luzes, tá? O iluminismo francês é o esclarecimento, é a razão alcançando a sua autonomia, é o homem tornando o senhor de si mesmo. Essa autonomia, esse esclarecimento, é o mesmo esclarecimento do século IV a.C. A filosofia veio ao mundo quando se libertou dos deuses. A filosofia volta a se
tornar prisioneira dos deuses ou de um Deus, e no século XVII o esclarecimento, o novo iluminismo do século XVII, o nascimento da ciência, o nascimento da cultura antropocêntrica, é o homem tornando-se independente de Deus. É nesse tema que eu estou tratando nos 2 livros, tanto na Morte de Deus, quanto no Descartes e a Invenção do Sujeito. Tá? E o outro é a Revolução Francesa, que é o iluminismo, é o esclarecimento, que é a filosofia que Kant está nos mostrando, que tanto influenciou Kant, influenciou Hegel, influenciou todo o pensamento ocidental. Então, é essa necessidade de luz para a razão que o homem, nós vivemos prisioneiro de uma caverna de sombra, de preconceito, de prejuízo, de loucos derivado de uma família, propriedade e Deus, colocando Deus como suporte da nossa própria ignorância. É preciso sair da caverna e contemplar o sol. É preciso sair da caverna e olhar as estrelas. É preciso se libertar da caverna. É preciso ser livre, mesmo se você estiver perdido, mas esteja perdido sozinho. Tem uma música que diz: se você quiser saber para onde eu vou para onde tenha sol. Ah, que legal. E longe das sombras. E longe das sombras. Longe das sombras. Massa, Joseval. Quem quiser adquirir esses livros, pode entrar no seu site. Eu sei que você tem um site. Mas antes de concluir, eu quero também anunciar que eu estou escrevendo um novo livro. Olha que maravilha! Eu acho que mais um tempinho aí, 1 ano e tal. E esse nós vamos falar, estamos trabalhando sobre a história, um pouco da relação dos filósofos com o amor. Dos filósofos com o amor enquanto construtores de conceito e enquanto sujeitos que vivem relações existenciais, as relações conflituosas dos filósofos com os seus amores particulares. E o que significa esse amor ao longo da história? Porque o amor é tão fácil de ser conceituado e tão difícil de ser vivido. Porque os filósofos têm tanta facilidade de construir conceitos sobre o amor, afinal a própria filosofia, Sofia é sabedoria, amizade é amor. A filosofia nasce com esse amor, mas é o amor não como um amor infantil, é o amor da incompletude, é o amor do casamento de recurso com pobreza, tá? O amor nasce dessa unidade das duas diferenças: pobreza que não tem nada, recurso que não tem tudo, a sabedoria e a ignorância. O amor, aqui, enquanto conhecimento, não é filho da sabedoria, nem tampouco filho da ignorância. Ele é filho da relação entre os dois, por isso ele traz na sua natureza a sabedoria e, ao mesmo tempo, a ignorância. A ignorância para mostrar que a sabedoria é insuficiente e a sabedoria para mostrar que a ignorância deve ser abandonada. Nossa. Em breve... Nesse sentido, em breve, está esse livro por aí pela praça. E aí você vem aqui para lançar ele aqui. Aí eu venho aqui tá apresentar vocês. Apresentar vocês. Maravilha. Joseval, eu só tenho a te agradecer. Está concluindo, então, né? Estou concluindo aqui. Só tenho a te agradecer pelas suas palavras, por esclarecer muita coisa aqui para a gente sobre filosofia, por nos mostrar que a filosofia ela não visa apresentar salvação, muito pelo contrário, né, Joseval? Isso é muito bom, para a gente ter uma noção mais real da utilidade da filosofia e da importância também da filosofia. Eu te agradeço, já concluindo aqui, eu te agradeço, eu não quero desencantar o interesse pela filosofia, mas também não quero anunciar que a filosofia é uma igreja, é um centro que salva a sua alma. Quem quiser salvar a sua alma, não se entre na igreja da filosofia, porque ela não salva ninguém. Perfeito. Diga, Anny. O site. Professor Dr. Joseval. Professor Dr. Joseval, mas se botar lá, Professor Dr. Joseval no Google, acha Joseval. Pronto. Entende? E o meu Face também é Joseval Bittencourt. Perfeito. Mesmo assim, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o site de Joseval, tá bom? Tá certo. Agradeço a você. Maravilha. E estou torcendo para o sucesso desse projeto. Eu vou acompanhar de perto nas redes sociais o desenvolvimento desse projeto de vocês. Obrigado. Parabéns aí. E o convite está feito para lançar o livro aqui, viu?
Vamos nessa, vamos Tchau, nessa. pessoal. Obrigado aí pela audiência. Até a próxima.